Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus, que a paz de Deus esteja com todos, independente de sua opção religiosa. Nós estamos aqui para uma mensagem de advertência, e é sobre o assunto bem atual chamado idolatria. Idolatria, adoração a imagens, adoração a esculturas, adoração a tudo aquilo que parece ter vida, mas não tem vida, a tudo aquilo que parece ser santo, mas não é santo. Idolatria essa que nos afasta de Deus, porque Deus repudia toda a atitude de idolatria. Nós não temos nenhum argumento bíblico a favor da idolatria. E nós podemos mostrar aqui, vou citar apenas duas passagens bíblicas que estão no profeta Isaías, demonstrando como Deus repudia e abomina o ato da idolatria. O primeiro está no capítulo 42 de Isaías, verso 18, em que Deus diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus aqui manifesta o seu repúdio a toda idolatria, a toda imagem de escultura, seja de prata, de bronze, de madeira, não importa. E não importa também a intenção do coração do homem. O que importa é a obediência a Deus. Deus diz aqui, através do profeta Isaías, que ele não divide a sua honra e a sua glória com ninguém, nem com homem, nem com mulher, nem com nenhuma imagem de fundição ou de escultura. A segunda passagem está também no livro do profeta Isaías. É Isaías 44. Isaías 44, verso 17. Deus fala com o que o povo idólatra fazia com o restante da madeira que muitas vezes sobrava de suas construções. Diz Isaías 44, verso 17: Então do resto da madeira faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: Livra-me, porque tu és meu Deus. Que coisa abominável, que coisa repugnante a Deus ver e ouvir uma coisa dessa. Então temos aqui duas passagens bíblicas no profeta Isaías, Isaías 41 e Isaías 44, mostrando o repúdio total de Deus às imagens de escultura e a toda forma de adoração e veneração. Mas surgem as pessoas que ficam tristes ou zangadas por esse motivo. Quando nós mostramos a verdade de Deus, e a verdade de Deus é a palavra revelada, e quando a palavra revelada fere o coração de idólatras, eles vêm logo com aqueles dois argumentos já estereotipados. Ah, mas se Deus construiu querubins de ouro, e se Deus, o Deus da Bíblia, construiu uma serpente de bronze, nós podemos também construir as nossas imagens. Por que não teríamos esse direito? Realmente não tem esse direito, porque nem os querubins de ouro, nem a serpente de bronze prefiguram ou denota nenhuma permissão de Deus para adoração ou veneração.
Vamos começar pela serpente de bronze. A serpente de bronze foi construída por Moisés por ordem de Deus. O povo judeu atravessava o deserto, numa região inóspita, hostil, cheia de víboras, serpentes venenosas. Na altura do norte do Mar Vermelho, no Golfo de Aqaba. E as condições difíceis fizeram com que o pão e a água ficassem escassos. E o povo, insatisfeito, começou a murmurar contra Deus e a murmurar contra a liderança de Moisés. Queremos mais pão, queremos mais água, e isso irritou o coração de Deus, porque Deus não suporta murmuradores. Naquelas estepes, naquelas regiões desérticas, havia muitas víboras, mas não haviam incomodado ainda o povo de Deus. Mas devido à murmuração, Deus permitiu que elas picassem muitos daqueles homens, e muitos deles vieram a morrer, picados pela serpente, Porém, Deus usou providencialmente de sua misericórdia e mandou Moisés levantar uma figura curativa, regeneradora, a serpente de bronze. No livro de Números, capítulo 21, verso 8, disse o Senhor a Moisés, ordem soberana e absoluta de Deus a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo que for mordido que a mirar, viverá. O que Deus disse aqui, constrói essa serpente abrasadora de bronze. Todo aquele que olhar, todo aquele que for mordido por uma serpente venenosa e olhar com fé, olhar com confiança em Deus, sobreviverá. Mas todo aquele que olhar sem confiar em Deus, sem fé, perecerá. Muitos foram salvos, mas muitos pereceram porque não tiveram confiança em Deus. A serpente de bronze, portanto, ela tem uma finalidade única e exclusivamente curativa. E ela é uma pré-figura da personalidade curativa, regeneradora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhum argumento a favor de adoração ou veneração. A serpente foi realmente construída com uma finalidade superior, para os propósitos de Deus e não para os propósitos do homem. E para confirmar essa passagem que nós lemos em Números, vamos agora ao Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, em que o próprio Jesus confirma essa alegação. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, nosso Senhor Jesus Cristo afirma: e do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Então nós vemos aqui a figura curativa e salvadora da serpente de bronze, prefigurando a salvação em Cristo Jesus. Nada vinculado à adoração e veneração. Entretanto, o coração do homem é maldoso. O coração do homem trai o espírito. E o príncipe das trevas,
que está por trás de toda adoração e veneração, despertou no coração daquele povo judeu a vontade de queimar incenso a essa serpente de bronze. E ela veio a se transformar realmente num objeto de adoração. A partir desse momento em que o coração do homem achou que devia adorar aquela serpente pelo seu poder curativo, isso deixou Deus aborrecido. E Deus levantou um homem seu, o rei Ezequias. E essa passagem eu convido a vocês para que vocês analisem em 2 Reis, capítulo 18, versos 3 e 4. Versos 3 e 4 do capítulo 18 de 2 Reis. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, que significava meu pedaço de bronze. Aí sim, a partir desse momento em que houve adoração, veneração e a queima do incenso, e aquele objeto santo criado para satisfazer o desejo de Deus, quando ele passou a ser objeto de adoração de homens, ele foi convenientemente, oportunamente destruído, quebrado em pedaços. E foi Deus que o fez através do rei Ezequias, um homem fiel a Deus. Então, o argumento da serpente de bronze fica completamente anulado. Se alguma pessoa que pretende utilizar o exemplo da serpente de bronze para justificar a idolatria, fica agora sem nenhum argumento bíblico. Resta a traição do coração, restam as emoções. Mas se as pessoas querem continuar no engano e não querem aceitar a palavra de Deus, colherão sobre si o fruto de sua escolha. Porque a palavra de Deus nos revela o que é verdade. E o que nos revela a palavra de Deus nem sempre é segundo o nosso coração, mas é propício ao nosso espírito e ao Espírito de Deus. Então está assim explicada a história da serpente de bronze, a esperança de muitos idólatras. Mas restam os querubins. E os querubins, o que fizeram dos querubins? Deus mandou construir querubins de ouro? Mandou. Deus mandou construir querubins de ouro. É verdade. Deus mandou construir. Primeiro, Deus mandou. Não foi homem. Não foi sacerdote. Não foi padre, nem foi pastor. Foi Deus. Deus mandou construir querubins de ouro. E os querubins são o quê? Anjos. E qual é a primeira missão dos anjos? Adorar a Deus. E os querubins guardam as coisas santas de Deus. Eles mostram a santidade de Deus. Eles protegem a santidade do Senhor. E quando Deus orienta a construção da arca, a construção do propiciatório, ele orienta aos homens de que essa arca devia ser construída e colocado sobre ele 2 querubins de ouro, com as seguintes características:
e com as seguintes disposições. Vamos examinar o livro de Êxodo, capítulo 25, versos 18 e 19. Diz a ordem de Deus, a vontade de Deus: farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. E também, usando o verso 20, os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Essas são as características: 2 querubins, 2 anjos, de frente um para o outro, com as pontas das asas tocando nas pontas das asas uns dos outros, face a face um para o outro e olhando para baixo, mostrando e guardando a santidade de Deus que estava ali representada, que estava ali figurada. Algum versículo, alguma menção sobre adoração e veneração? Nenhuma. Não há nos versículos anteriores nem nos posteriores nada do que eu li está vinculado à adoração e veneração. Os querubins de ouro foram guardados para adorar a Deus. Os querubins de ouro eram adoradores da santidade de Deus, como hoje ainda são. E eles não olhavam para o público. O público que visse aqueles 2 querubins sobre a arca, logo saberiam que o que estava ali era santo, santo, santo. Portanto, o segundo argumento, o argumento dos querubins de ouro, nada tem a ver com idolatria. Em nada respalda o ato abominável, perverso e triste da idolatria. Que essas 2 passagens sirvam para esclarecer você. Se você ainda é vítima dessa idolatria, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus incomode você. O único que tem que ser adorado é Deus, e adorado em espírito. Tenhamos cuidado com essa artimanha de Satanás e com a cumplicidade de homens que não têm conhecimento nem autoridade para dizer as coisas que estão sendo ditas aqui a você nesse momento. Porque você, cristão ou não, você tem direito a conhecer a verdade, a conhecer e a escolher o melhor caminho para o seu espírito. Somente Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.